A grande Câmara do Conselho Galáctico existia há 15.000 anos. Suas paredes eram feitas de cristal vivo que crescia 2,5 centímetros a cada século. Seus pisos continham as pegadas de 1 milhão de diplomatas de 10.000 mundos. Aqui, neste lugar sagrado, a paz da galáxia foi mantida apenas através de palavras. Nenhuma espécie levantou armas contra outra durante todo esse tempo. Esta era a lei. Este foi o caminho. E todos acreditavam que duraria para sempre. O embaixador Eunavasquez estava na plataforma das delegações humanas, observando os procedimentos com olhos cansados. A humanidade aderiu ao Conselho há 100 anos, e nesse período, aprendeu a ser paciente. Eles aprenderam a sorrir quando outras espécies os chamavam de primitivos. Eles aprenderam a acenar educadamente quando as raças antigas rejeitavam suas ideias sem consideração. A sessão de hoje foi sobre direitos mineiros num setor distante. O Valkyrie Dominion queria acesso exclusivo. 3 espécies menores se opuseram. O conselho debateria durante semanas e chegaria a um compromisso que não satisfizesse ninguém. Foi assim que as coisas funcionaram. Helena verificou suas mensagens durante uma pausa no processo. O que ela leu fez seu sangue congelar. A mensagem veio do governador Thomas Shen sobre o mundo colônia de Nova Helsinki. Suas palavras foram quebradas e desesperadas. As naves valquírias apareceram sem aviso. Eles cercaram a escola primária durante a assembleia matinal. Eles levaram todas as crianças entre 5 e 12 anos. 847 crianças. Se foi, Helena leu a mensagem 3 vezes. Suas mãos não tremeram. Seu rosto não mudou. Ela era diplomata há 30 anos e sabia como esconder seus sentimentos. Mas dentro de seu peito algo muito antigo e muito perigoso começou a despertar. Ela encaminhou a mensagem para a Terra com uma única nota. Aconselho, a resposta veio em 11 minutos. Continha apenas 3 palavras. Nós estamos chegando. Helena não sabia exatamente o que isso significava. Mas ela sabia que isso significava algo terrível para quem havia levado aquelas crianças. A sessão do conselho foi retomada. A Valquíria Alta Prolé, uma criatura chamada Vorotro com escamas roxas profundas e olhos como fogo amarelo, estava falando sobre a alocação de recursos. Ele parecia muito satisfeito consigo mesmo. Helena observou e se perguntou se ele sabia o que seu povo tinha feito. Ela decidiu que isso não importava. Quando Vorotro terminou de falar, Helena pediu a palavra. Isso era incomum. Os humanos raramente falavam nas sessões do conselho. Eles aprenderam que suas palavras geralmente eram ignoradas, então as guardaram para momentos importantes. O presidente do conselho, um ser antigo feito de luz viva, atendeu ao seu pedido. Helena caminhou até o centro da Câmara. 10.000 representantes assistiram-na de suas plataformas. Alguns estavam curiosos. A maioria estava entediada. Os humanos não eram interessantes para eles. 3 horas atrás, Helena disse, sua voz firme e clara. Navios militares pertencentes ao domínio Valkyrie atacaram um mundo de colônia humana. Eles não vieram em busca de recursos ou território. Eles vieram buscar nossos filhos. Um murmúrio percorreu a Câmara. Vários representantes inclinaram-se em seus assentos. 847 crianças foram retiradas da escola. O mais novo tem 5 anos. O mais velho tem 12 anos. Eles foram carregados em naves de transporte e levados para o espaço Valquíria. O alto prelado Vorotro levantou-se de sua plataforma. Seus olhos amarelos não demonstraram surpresa. Ele sabia. É claro que ele sabia. Estas acusações são sérias, Vorotro disse suavemente. Mas devo salientar que a colônia humana foi estabelecida em um setor sobre o qual o domínio Valquíria tem reivindicações legítimas. As crianças estão a ser realocadas para sua própria segurança enquanto a disputa territorial é resolvida. Helena olhou para ele, realocada. Sim, eles serão atendidos em instalações adequadas. Eles receberão educação apropriada aos cidadãos galácticos. Quando a disputa for resolvida, eles poderão ser devolvidos. Vorotro sorriu,
mostrando fileiras de pequenos dentes afiados. Considerado um acordo de custódia temporária, a Câmara ficou em silêncio. Helena olhou em volta para os milhares de rostos que a observavam. Ela viu preocupação em alguns. Ela viu indiferença em muitos. Ela viu satisfação nos rostos da delegação Valquíria. Você está usando nossos filhos como reféns, disse Helena, para nos forçar a desistir do nosso direito legal a uma colônia que mantivemos durante 80 anos. Palavras tão duras, Vorótov respondeu. Preferimos pensar nisso como uma motivação para uma negociação razoável. O presidente do conselho flutuou para frente. Este assunto exigirá investigação. O conselho convocará uma audiência especial de acordo com os procedimentos estabelecidos. Quando Helena perguntou, a agenda estava bastante lotada. Talvez em 6 meses possamos 6 meses. Esses assuntos exigem consideração adequada. As evidências devem ser coletadas. As testemunhas devem ser entrevistadas. Os direitos de todas as partes devem ser protegidos. Helena olhou para o orador. Ela olhou para Vorótov. Ela olhou para a vasta câmara cheia de espécies que mantiveram a paz durante 15.000 anos e esqueceram o que isso custou. Eu entendo, ela disse calmamente. Devo consultar meu governo. Ela voltou para sua plataforma. Seus assessores a cercaram, falando em sussurros urgentes. Ela ignorou todos eles. Ela estava compondo uma mensagem para a Terra e escolhendo as palavras com muito cuidado. 12 horas depois, Helena solicitou a palavra novamente. A Câmara estava mais cheia desta vez. A notícia se espalhou sobre o incidente com as crianças humanas. Muitos representantes estavam curiosos para ver como os humanos primitivos lidariam com a sua humilhação. Eles implorariam? Eles chorariam? Eles se ofereceriam para desistir de sua colônia em troca de seus filhos? Helena caminhou até o centro da Câmara. Ela não olhou para Vorótov. Ela se dirigiu a todo o conselho. Consultei meu governo, disse ela. Fui autorizado a entregar a seguinte mensagem. Ela respirou fundo. A humanidade solicita formalmente o regresso imediato de todas as crianças retiradas da nova colônia de Helsínquia. Esta solicitação é feita diretamente ao domínio Valkyrie, não por meio de arbitragem do Conselho. Vorótov riu. E se recusarmos esse pedido, o que você fará? Você não tem frota. Você desmontou suas armas quando se juntou ao Conselho. Vocês se tornaram inofensivos. Ele abriu bem os braços. Era isso que você queria, não é? Ser uma espécie pacífica? Bem, agora você vê o custo da paz. Os fortes aceitam o que querem e os fracos aceitam o que lhes é dado. Helena não respondeu a ele. Ela continuou falando ao conselho. Você tem 72 horas para devolver nossos filhos ilesos. Isto não é uma negociação. Este não é um pedido sujeito ao procedimento do conselho. Esta é uma declaração de fato, ou o quê? Vorótov exigiu. O que você fará, humano? Helena finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam calmos e frios. Nada, ela disse. Não faremos nada com você. Mas iremos pelos nossos filhos. E nós os aceitaremos de volta. E qualquer pessoa que se coloque entre nós e os nossos filhos saberá por que escolhemos esconder o que realmente somos. Ela se virou e voltou para sua plataforma. A câmara explodiu em barulho. Os representantes gritaram perguntas. O orador pediu ordem. Vorótov estava rindo e apontando para a delegação humana. Eles estão blefando. Ele anunciou, eles não têm nada. Verifique o espaço deles se você duvida de mim. Eles têm navios de carga e navios de passageiros. Eles têm embarcações científicas e plataformas de mineração. Eles não têm nada que possa ameaçar alguém. Mas alguns dos representantes mais antigos não estavam rindo. Alguns deles observavam a delegação humana com expressões estranhas. Eram seres que viveram durante milhares de anos, que viram muitas coisas que as espécies mais jovens tinham esquecido. Um deles, um ancião mortoneco cujo corpo parecia prata retorcida, inclinou-se para ajudá-lo e sussurrou,
Quando os humanos deixaram de ser o que eram? A ajuda não entendeu a pergunta. Antes de se juntarem ao conselho, o mais velho continuou. Os humanos eram guerreiros, ferozes. Eles lutaram entre si constantemente durante toda a sua história. A guerra estava no seu sangue, nos seus ossos, na sua própria natureza. E então, há séculos atrás, eles de repente decidiram ser pacíficos. Eles desembrulharam suas armas. Eles baniram seus soldados. Eles se tornaram inofensivos. Eles evoluíram, disse Ajuda. Eles cresceram além de seu passado violento. O mais velho balançou a cabeça lentamente. Nenhuma espécie evolui tão rapidamente. Nenhuma espécie muda sua natureza fundamental numa única geração. Ele observou a delegação humana saindo da câmara. Eles não deixaram de ser guerreiros. Eles esconderam isso. A questão é, por que eles esconderam isso? E o que acontece agora que eles têm um motivo para parar de se esconder? No espaço humano, uma mensagem se espalhava por canais que a maioria das espécies não sabia que existiam. Atingiu soldados aposentados que oficialmente nunca haviam servido em nenhuma força militar. Atingiu engenheiros que passaram décadas projetando navios que nunca foram feitos para transportar carga. Chegou a fábricas escondidas sob montanhas e estações, escondidas na escuridão entre as estrelas. A mensagem era simples. Nossos filhos foram levados. Venha para casa. Traga tudo e tudo através do espaço humano. Pessoas que esperavam há 100 anos por este momento começaram a se mover. Um novo responsável pela saúde, o governador Shen, estava no pátio vazio da escola. O balanço ainda se movia suavemente com o vento. Mochilas abandonadas estavam espalhadas pelo chão. O desenho de uma criança de um alienígena roxo foi preso em uma cerca, deixado para trás no caos. Shen recebeu a mensagem da Terra. Ele não sabia exatamente o que estava por vir, mas conhecia seu povo bem o suficiente para entender que a Valquíria havia cometido um erro terrível. Eles tocaram os filhos da humanidade, e havia algumas coisas das quais mesmo 15.000 anos de paz não poderiam protegê-los. Durante 3 dias após a embaixadora Vasquez ter dado seu aviso, a galáxia observou o espaço humano com moderada curiosidade. Estações de sensores na fronteira relataram padrões normais de tráfego. Os navios de carga humana continuaram suas rotas. Os navios de pesquisa moviam-se entre as estações. Tudo parecia normal. O Valkyrie Dominion aproveitou esse tempo para fortalecer suas defesas. O alto prelado Voroth ordenou navios adicionais para proteger as instalações, onde as crianças estavam detidas. Ele deu entrevistas para redes de notícias galácticas, rindo da fraqueza humana. Ele descreveu como as crianças estavam sendo educadas para compreender seu devido lugar. Na ordem galáctica, os humanos aprenderão, disse Voroth às câmeras, que eventualmente aceitarão nossos termos. Eles não têm escolha. Eles são uma espécie pacífica agora. Eles entregaram suas armas. Eles desistiram de seus guerreiros. Tudo o que podem fazer é falar, e falar não significa nada sem poder por trás disso. O Conselho continuou suas operações normais. A audiência especial sobre o novo incidente de Helsinki estava marcada para daqui a 5 meses. Representantes de diversas espécies se ofereceram para mediar a disputa. Todos presumiram que isso terminaria com um acordo negociado. Os humanos desistiriam de sua colônia. A Valquíria devolveria a maioria das crianças. Alguns seriam mantidos como garantias de bom comportamento futuro. Era assim que as coisas funcionavam no espaço civilizado. No 4º dia, todas as naves humanas no espaço galáctico começaram a mover-se em direção à fronteira. Milhares de navios, todos voltando para casa em velocidade máxima. Os Fraders abandonaram sua carga. Os navios de passageiros cancelaram seus horários. Os navios de pesquisa deixaram os experimentos incompletos. As redes de notícias galácticas relataram isto com confusão. Os humanos estavam recuando? Estariam eles abandonando seu lugar na sociedade galáctica? Alguns comentaristas sugeriram que isso era uma birra. Uma resposta infantil para não conseguir o que querem. Voroth apareceu novamente nas redes. Deixe-os correr para casa, disse ele.
Deixe-os se esconder em seu cantinho do espaço. Eles voltarão eventualmente, implorando por nosso perdão. E quando fizerem, definiremos os termos. O ancião Mortini que havia falado na Câmara do Conselho assistiu a essas transmissões. Em seus aposentos privados, ele viveu por 9.000 anos. Ele tinha visto espécies crescerem e caírem. Ele assistiu civilizações se extinguirem de orgulho e estupidez. E algo no isolamento humano fez seu velho coração bater mais rápido de medo. Ele enviou uma mensagem ao presidente do conselho. Ele disse que algo está errado. Os humanos estão por vir. Aconselho que enviemos navios de observação para a fronteira. O orador concordou. Uma pequena frota de naves observadoras do conselho saltou para o limite do espaço humano. O que eles encontraram lá não fazia sentido. A fronteira foi selada. Não por navios ou estações, mas por outra coisa. Algum tipo de campo de energia que seus sensores não conseguiam penetrar. Os humanos construíram um muro ao redor de todo o seu território e o construíram em 3 dias. A tecnologia necessária para tal barreira não existia oficialmente. Isto é impossível, relatou o observador principal. Eles não deveriam ser capazes de fazer isso. Eles não têm capacidade científica. Eles nunca registraram patentes para esta tecnologia. Eles nunca publicaram artigos de pesquisa. Vimos os seus navios, as suas estações, toda a sua civilização. Não há nada que possa produzir esse tipo de barreira. O Mortone Elder recebeu este relatório e entendeu o que significava. Os humanos estavam escondendo coisas. Os pacíficos comerciantes, artistas e exploradores guardavam segredos há 200 anos. Ele tentou avisar o conselho. Ele solicitou uma sessão de emergência. Mas antes que a sessão pudesse ser realizada, os sensores na borda galáctica detectaram algo emergindo do espaço humano. Tudo começou como uma onda no próprio espaço. Então a onda se tornou uma lágrima. Então o rasgo tornou-se na realidade uma ferida através da qual os navios começaram a fluir. Nem dezenas de navios, nem centenas, milhares. Eles passaram por pontos de salto que não deveriam existir. Usando métodos de viagem mais rápidos que a luz que o conselho nunca tinha visto, eles se moviam em formação perfeita, cada nave exatamente onde deveria estar. Cada movimento coordenado com uma precisão impossível. Os navios observadores do conselho enviaram imagens antes de receberem ordem de retirada. O que essas imagens mostraram mudou tudo. Dreadnought's do tamanho de pequenas luas. Cheio de armas que desafiavam a análise. Porta-aviões lançavam enxames de caças que se moviam como seres vivos. Cruzadores e destroyers e embarcações de apoio. Todos construídos com materiais que os feixes dos sensores não conseguiram identificar. Uma frota de guerra além de tudo que a galáxia já viu em 15.000 anos. E na frente desta armada, um único navio que fazia todos os outros parecerem pequenos. Tinha o formato de uma lança, pontiagudo e mortal, e seu casco era negro como o vazio entre as estrelas. Na sua lateral, pintadas em letras de 50 metros de altura, estavam as palavras Filhos da Terra. O almirante da frota James Okonkwo estava na ponte deste navio, observando as exibições táticas. Ele tinha 73 anos. Ele treinou em academias militares secretas que oficialmente não existiam. Ele comandou navios e exercícios que o governo civil nunca teve conhecimento. Ele esperou a vida inteira por esse momento, esperando que nunca chegasse, sabendo que poderia acontecer. Abra um canal, ele disse. Todas as frequências, deixem todos ouvir. O oficial de comunicações assim o fez. Este é o almirante da frota James Okonkwo, da Força Unida de Defesa Humana. Estou endereçando esta mensagem ao Conselho Galáctico. Ó. Domínio Valkyria e todas as espécies ao alcance desta transmissão, ele fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Há 200 anos, a humanidade se juntou ao seu conselho. Viemos até você como amigos. Mostramos a vocês nossa melhor cara. Compartilhamos nossa arte, nossa música, nossos sonhos. Negociamos de forma justa. Exploramos pacificamente. Nós nos tornamos pequenos e inofensivos para que você não nos temesse.
A exibição tática mostrou a frota continuando seu avanço. Eles chegariam ao espaço Valkyrie em 18 horas. Fizemos isso porque esperávamos que você fosse melhor que nós. Esperávamos que uma galáxia sem guerra fosse possível. Esperávamos que, se enterrássemos suficientemente a nossa pior natureza, poderíamos esquecer que ela alguma vez existiu. Em todos os mundos que receberam esta transmissão, os seres pararam o que estavam fazendo e ouviram. Na Câmara do Conselho, os representantes ficaram paralisados em suas plataformas. Em seu centro de comando, Iprolevoroto observava com olhos amarelos arregalados. Você levou nossos filhos, Ocanvo continuou. Você os roubou de suas famílias. Você chamou isso de realocação. Você chamou isso de educação. Você os usou como moeda de troca em seus jogos políticos. Sua voz endureceu. Isto foi um erro. A frota alcançou a primeira instalação militar Valkyria. Era uma estação fortaleza, fortemente armada, tripulada por milhares de soldados que nunca haviam conhecido uma guerra real. Eles treinaram durante séculos, realizando simulações e exercícios, nunca enfrentando um inimigo real. Eles enfrentaram um agora. As naves humanas não diminuíram a velocidade. Eles não negociaram. Eles não emitiram exigências. Eles simplesmente abriram fogo com armas que a Valkyria nunca imaginou. A estação da fortaleza durou 11 minutos. Mas aqui estava o estranho. As armas humanas não mataram. Eles desabilitaram. Os sistemas de energia falharam. As armas ficaram escuras. As comunicações foram cortadas. O suporte de vida permaneceu ativo. A tripulação da Valkyria se viu flutuando em uma estação morta, viva e ilesa. Cercado por uma tecnologia que não funcionava mais, poderíamos matar você, disse Ocanvo enquanto sua frota passava pela estação desativada. Temos o poder de acabar com a sua civilização num único dia. Cada navio, cada estação, cada mundo. Poderíamos envidraçar seus planetas e salgar seus filhos e apagar todos os vestígios de sua existência. A frota alcançou a segunda fortaleza, depois a terceira, depois a quarta. Cada um caiu em minutos. Cada um ficou desativado, mas intacto. Mas não estamos aqui por vingança. Não estamos aqui para conquista. Estamos aqui pelos nossos filhos. Devolva-os para nós e isso acaba. Fique no nosso caminho e passaremos por você. Prejudicá-los. E não há nada neste universo que irá protegê-lo do que vem a seguir. O alto prelado Voroto assistiu sua rede defensiva desmoronar como um castelo de cartas em um furacão. 12 estações da fortaleza foram desativadas em 4 horas. Sua principal frota de batalha ainda estava lutando para se organizar. Eles não travavam uma batalha real há 15.000 anos. Eles não sabiam como. Mas Voroto era astuto e ainda tinha vantagem. As crianças estavam em uma instalação fortemente fortificada nas profundezas da Lua, no território Valkyrie. Os humanos levariam dias para alcançá-lo. Ele teve tempo para negociar. Ele abriu um canal para a frota humana. Almirante Ocanvo. Ele disse, vejo que você nos surpreendeu. Muito impressionante. Mas sejamos razoáveis. Você não pode lutar contra todo o domínio. Você não pode lutar contra o Conselho. Mesmo com sua frota oculta, vocês são uma espécie contra milhares. O rosto de Ocanvo apareceu na tela. Os olhos dos humanos eram duros como pedra. Não estamos lutando contra o domínio, disse Ocanvo. Não estamos lutando contra o Conselho. Estamos vindo pelos nossos filhos. Todos os outros têm uma escolha. Saia do nosso caminho ou seja removido dele. E se as crianças forem prejudicadas no processo? Voroto perguntou, deixando a ameaça pairar no ar. Ocanvo ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou novamente, sua voz estava muito baixa. Sumo prelado, você sabe por que escondemos nossas armas por 200 anos? Voroto não respondeu. Porque tínhamos medo de nós mesmos. Tínhamos medo do que poderíamos fazer se algum dia tivéssemos um motivo para usá-los novamente. Não somos uma espécie pacífica, alto prelado. Somos uma espécie violenta,
perigosa e terrível que aprende a usar uma máscara de paz. E você acabou de nos dar permissão para tirar essa máscara. Ele se inclinou para a frente. Se você machucar um fio de cabelo da cabeça de uma criança, não haverá negociação. Não haverá misericórdia. Não haverá rendição aceita. Nós vamos desfazer você. Caçaremos sua linhagem até a última geração. Faremos com que sua principal frota de batalha Valkyria seja montada no corredor Thyssen. A única rota estável para o coração do espaço Dominion. Eles reuniram 5.000 navios de guerra. A maior força militar reunida em 15.000 anos. A própria Almirante Thyssen comandou a nau Capitânia Invencível, uma embarcação que foi o orgulho do domínio durante 3 séculos. Thyssen era velha para sua espécie, com escamas desbotadas até ficarem cinza claras e olhos que tinham visto muito. Ao contrário de Vorothal, ela não subestimou os humanos. Ela havia estudado sua história antes de ingressarem no conselho. Ela sabia do que eles eram capazes e suspeitava que o que quer que tivessem escondido durante 2 séculos era muito pior do que qualquer coisa nos registros históricos. Mas ela era um soldado e tinha ordens. Defenda o corredor. Pare o avanço humano. Ganhe tempo para negociações. A frota humana chegou 6 horas depois. Thyssen os observou chegar em sua exibição tática. Eles moviam com perfeita coordenação cada navio em seu devido lugar. Cada formação exatamente onde deveria estar. Sua própria frota, apesar de séculos de treinamento, parecia desajeitada em comparação. Eles praticaram para a guerra sem nunca entenderem o que a guerra realmente significava. Ela abriu um canal para a nave Capitânia Humana. Almirante Okonkwo, ela disse, sou o Almirante Thyssen da Força de Defesa Valkyrie. Desejo falar com você antes que esta batalha comece. O rosto de Okonkwo apareceu na tela. Ele parecia cansado, mas determinado. Estou ouvindo, ele disse. Quero que saiba que me oponho à captura dos seus filhos. O alto prelado Vorothal agiu sem autorização militar. Muitos no domínio acreditam que ele cometeu um erro terrível. Ele tem. Peço-lhe que considere uma resolução pacífica. As crianças podem ser devolvidas. Vorothal pode ser punido. Não há necessidade de mais violência. Okonkwo ficou quieto por um momento. Então ele disse, Almirante, acredito que você está sendo sincero. Mas tenho minhas ordens e vou cumpri-las. Retire sua frota do corredor e deixe-nos passar. Suas naves não serão danificadas. Suas tripulações não serão mortas. Mas vamos chegar a essa facilidade. E vamos levar de volta nossos filhos. E se não puder me retirar, se minhas ordens exigirem que eu fique aqui, então passarei por você. Desativarei todas as naves da sua frota. Deixarei suas tripulações vivas, mas indefesas. E continuarei meu caminho. Thyssen fechou os olhos. Como você pode ter tanta certeza da vitória? Você tem 4.000 navios. Eu tenho 5.000. Okonkwo realmente sorriu, embora não houvesse humor nisso. Almirante, os navios que você vê são os que escolhemos para lhe mostrar. Eles não são tudo o que temos. Eles não estão nem perto de tudo o que temos. Por favor, pelo bem de suas tripulações, retirem-se. Thyssen olhou para a sua exibição tática. Ela olhou para as formações confiantes de sua frota. Ela pensou nos milhares de jovens soldados que nunca tinham visto um combate real, que acreditavam ser invencíveis porque nunca haviam sido testados. Ela tomou sua decisão. Não posso me retirar sem ordens, disse ela. Mas darei uma instrução à minha frota. Não atire primeiro. Deixe os humanos darem o primeiro passo. Vejamos o que eles realmente fazem antes de nos comprometermos com uma batalha a qual talvez não sobrevivamos. Uma escolha sábia, disse Okonkwo. Obrigado, Almirante. O canal fechou. A frota humana avançou. A frota Valkyrie manteve sua posição. Milhares de navios se enfrentaram no vazio. Armas carregadas. Tripulações tensas de medo e expectativa. Então os humanos fizeram algo inesperado. Eles dividiram sua formação.
Metade da frota continuou em direção ao corredor, em direção à linha Valkyrie. Mas a outra metade simplesmente desapareceu. Num momento eles estavam lá. No momento seguinte eles desapareceram. Sem flash de salto. Nenhuma assinatura de unidade. Eles simplesmente desapareceram. Thyssen olhou para sua tela. Para onde eles foram? Encontre-os. Seus agentes sensores procuraram freneticamente. Eles não encontraram nada. 2.000 navios de guerra humanos desapareceram sem deixar vestígios. Almirante, gritou um de seus oficiais. Contato do outro lado do corredor. As naves humanas pelas quais já passaram. Thyssen sentiu um medo gelado subir por sua espinha. Os humanos não tinham contornado sua frota. Eles não usaram nenhum método de salto que seus sensores pudessem detectar. Eles simplesmente apareceram do outro lado, como se a distância não significasse nada para eles. Ela não estava bloqueando o caminho deles. Ela nunca esteve bloqueando seu caminho. Toda a linha de batalha não tinha sentido. A frota humana restante alcançou sua posição. Eles não atiraram. Eles simplesmente passaram voando, passando por lacunas em sua formação, que apareciam como num passe de mágica. Dela navios tentaram rastreá-los. Tentei encontrar soluções de disparo. Mas os humanos estavam sempre em outro lugar. Sempre um passo à frente. Em 30 minutos, toda a frota humana passou pelo corredor de Thyssen sem disparar um único tiro. Thyssen sentou-se na sua cadeira de comando, rodeada por 5.000 navios que nada tinham feito, e compreendeu que tudo o que ela pensava saber sobre a guerra estava errado. Ela enviou uma mensagem ao alto prelado Vorotro. Eles estão vindo. Eu não consegui detê-los. Não creio que alguém possa detê-los. Devolva as crianças antes que seja tarde demais. Vorotro recebeu esta mensagem e a considerou covardia. Ele havia preparado suas próprias defesas. A instalação onde as crianças foram mantidas ficava em uma lua chamada Velkar Prime, bem no coração do território do domínio. Estava cercado por plataformas orbitais, armas terrestres, geradores de escudos e uma guarnição completa de seus soldados mais leais. Deixe os humanos virem. Ele lhes mostraria que os Velkari não eram covardes como Thyssen. A frota humana chegou a Velkar Prime 12 horas depois. Eles se espalham ao redor da Lua em uma esfera perfeita, cobrindo todos os ângulos de aproximação e retirada. Então eles esperaram. O Canvo enviou uma transmissão final. Sumo Prelado Vorotro, estamos aqui pelos nossos filhos. Você tem 1 hora para entregá-los pacificamente. Esta é a sua última oportunidade de acabar com isto sem maiores consequências. Vorotro respondeu ativando todos os seus sistemas defensivos. Plataformas orbitais travadas em naves humanas, armas terrestres carregadas, o escudo ao redor da instalação ligado ao máximo. Você os quer? Vorotro transmitiu de volta. Venha e leve-os. Mas saiba de uma coisa, se seus soldados violarem esta instalação, darei a ordem para eliminar os reféns. Você não salvará nada, não ganhará nada e terá iniciado uma guerra que consumirá sua espécie. 1 hora se passou. Os humanos não atacaram. 2 horas se passaram. Ainda nada. 3 horas se passaram. Vorotro começou a se perguntar se eles estavam hesitando, se estavam com medo, se seu blefe havia funcionado. Então, nas profundezas da instalação, as luzes piscaram e se apagaram. Os guardas estacionados no dormitório infantil se viraram, com armas erguidas, em busca de ameaças. Iluminação de emergência ativada. Deixando tudo vermelho. As saídas de ar pararam de circular. As portas estavam seladas. Algo se moveu nas sombras. Quem está aí? Um guarda gritou, identifique-se. Uma voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum. Nós somos aquilo sobre o qual você foi avisado. Os guardas abriram fogo. Suas armas não fizeram nada. As explosões de pulso atingiram paredes, pisos e teto, mas nunca seus alvos. Algo estava na sala com eles. Algo que se movia mais rápido do que eles conseguiam rastrear.
Algo em que seus olhos se recusavam a focar. Um por um, os guardas desabaram. Não estou dormindo. Algo os tocou e simplesmente os desligou, como se desativasse uma máquina. Em 2 minutos, todos os guardas do dormitório estavam inconscientes no chão. As crianças amontoaram-se nas celas, aterrorizadas e confusas. Eles estavam prisioneiros há semanas. Disseram-lhes que suas famílias os haviam abandonado, que ninguém viria salvá-los, que agora pertenciam ao domínio. Uma figura saiu das sombras. Era uma mulher humana com armadura preta. Seu rosto escondido atrás de uma máscara inexpressiva. Ela se movia com graça e tranquilidade, verificando cada cela, contando cabeças. Todos presentes, ela disse em seu comunicador. 847 almas, todas vivas, todas ilesas. Copie isso, sombra 1. Extração e progresso. A mulher apertou um botão e todas as portas das celas se abriram simultaneamente. As crianças olharam para ela, chocadas ao se moverem. Ela removeu a máscara. Por baixo, ela tinha pele morena, olhos gentis e um sorriso gentil. Meu nome é Capitã Maria Santos, disse ela. Eu sou da Terra. Seus pais nos enviaram para trazê-lo para casa. Estão todos prontos para ir? Um garotinho, de não mais de 6 anos, deu um passo à frente. Seu rosto estava manchado de lágrimas, mas sua voz era forte. Eles disseram que ninguém viria atrás de nós, disse ele. Eles disseram que estávamos sozinhos. O capitão Santos ajoelhou-se ao seu nível. Eles mentiram, ela disse simplesmente. Nós nunca deixaríamos você. Queimaríamos a galáxia antes de deixarmos você. É isso que os humanos fazem pelos nossos filhos. Acima deles, na superfície. O alto prelado Voroto estava recebendo relatórios frenéticos. Intrusos nas instalações. Guardas neutralizados. Sistemas de segurança offline. A localização das crianças foi comprometida. Ele gritou ordens, envie reforços. Mate os intrusos. Não deixe que eles façam reféns. Mas nenhum reforço veio. Os corredores estavam cheios de guardas adormecidos. Os elevadores pararam de funcionar. O sistema de comunicação estava cheio de estática. E então, em cada tela do seu centro de comando, uma mensagem apareceu. Nós temos nossos filhos. Estamos indo embora. Não prossiga. Vorotor bateu com o punho no console. Não, isso não acabou. Acompanhe sua extração, escreveu. Descubra como eles entraram. Alto prelado. Um de seus oficiais disse calmamente, não podemos rastreá-los. Não podemos encontrá-los. Eles simplesmente desapareceram. 10 quilômetros abaixo da terra, em Tunis, que não existiam há 1 hora. Capitão Santos liderou 847 CH. As crianças humanas capturadas pelo Conselho da Galáxia, a humanidade, quebrou 15.000 anos de paz, parte 4. As crianças de Novel Sinkia regressaram à Terra numa brilhante manhã de primavera. Milhares de pessoas alinharam-se nas ruas de Genebra para ver a descida dos transportes. Pais que não dormiam há semanas avançaram para a frente da multidão. Desesperados pelo primeiro vislumbre dos filhos e filhas que temiam nunca mais ver. Quando as portas do transporte se abriram e as crianças desceram as rampas, a multidão fez um som que não era exatamente de aplausos nem de choro. Era algo mais profundo, algo primordial, o relevo de uma espécie que havia recuperado o que mais valorizava. As reuniões duraram horas. As famílias se abraçaram e se recusaram a se separar. As câmeras de notícias capturaram cada momento, transmitindo as imagens para todas as colônias humanas e todos os mundos da galáxia que quisessem assistir. A embaixadora Eleonavas assistiu a estas cenas a partir do seu escritório. Ela se permitiu 5 minutos para sentir a alegria e o alívio que todos os outros estavam sentindo. Então ela colocou essas emoções de lado e se preparou para o que viria a seguir. O conselho havia solicitado uma sessão de emergência. Eles queriam respostas. Eles queriam explicações. Eles queriam saber de onde vinha a frota oculta da humanidade. E o que mais a humanidade estava escondendo.
Elel sabia que esta sessão determinaria o lugar da humanidade na galáxia para gerações vindouras. Ela também sabia exatamente o que iria dizer. Ela chegou sozinha à Câmara do Conselho. Sem ajuda, sem segurança. Apenas uma mulher entrando em uma sala cheia de 10.000 espécies. Que tinha acabado de ver o seu povo quebrar 15.000 anos de paz. A Câmara ficou em silêncio quando ela tomou seu lugar no pódio central. O presidente do conselho flutuou nas proximidades. Mas mesmo aquele ser antigo parecia incerto sobre como começar. Eleonavas começou por eles. Eu sei o que você quer perguntar, ela disse. Você quer saber sobre nossa frota. Você quer saber como construímos sem o seu conhecimento. Você quer saber se somos uma ameaça à paz que você manteve por tanto tempo. Ela olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de representantes de dezenas de espécies. Responderei a todas essas perguntas. Mas primeiro quero te mostrar uma coisa. Ela ativou um display holográfico. Imagens enchiam a câmara não de navios ou armas, mas de documentos. Procedimentos do Conselho desde há 100 anos, quando a humanidade solicitou pela primeira vez a adesão. Quando nos juntamos a vocês, disse Eleonavas, nos submetemos às suas equipes de inspeção. Eles visitaram nossos mundos. Eles examinaram nossa tecnologia. Eles relataram que tínhamos desmantelado as nossas forças militares e já não éramos uma ameaça à paz galáctica. Isso era verdade. Ela avançou a tela para mostrar as comunicações internas do Conselho daquele mesmo período. O que você não sabia é que também nos submetemos à nossa própria fiscalização. Nós estudamos você. Analisamos seu conselho. Observamos como você tratava os novos membros, como resolvia disputas, ou você protegeu os fracos e puniu os fortes. Mais documentos apareceram. Relatórios de observadores humanos estacionados por toda a galáxia. Descobrimos que sua paz não era justa. Seu conselho protegeu aqueles que já tinham o poder. Espécies menores foram exploradas. Seus recursos foram levados. Seu povo foi marginalizado. Quando reclamaram, foram instruídos a esperar por audiências que nunca aconteceram. Quando protestaram, foram sancionados até a submissão. A Câmara ficou inquieta. Alguns representantes moviam-se desconfortavelmente nos seus assentos. Outros pareciam zangados, mas ninguém interrompeu. Também encontramos outra coisa. Eleonavas continuou. Descobrimos que muitas espécies nesta galáxia têm memória longa. Eles se lembram de como era a vida antes do Conselho. Eles se lembram das guerras, do sofrimento, do caos. Aceitam uma paz injusta porque temem algo pior. Ela fez uma pausa. Deixando o silêncio se estender. A humanidade é jovem. Não temos essas memórias longas. Juntamo-nos ao seu conselho na esperança de que a paz sem justiça fosse melhor do que nenhuma paz. Enterramos nossas armas e nossos guerreiros porque queríamos dar a vocês a chance de serem melhores do que são. A exibição mudou novamente. Agora mostrava as instalações ocultas onde os verdadeiros militares da humanidade haviam sido escondidos, estaleiros dentro de asteroides ocos, academias de treinamento nas profundezas das cadeias de montanhas, estações de pesquisa escondidas nos confins congelados do sistema solar. Nunca desmontamos nossa frota. Nós escondemos isso. Nós melhoramos isso. Desenvolvemos tecnologias além de tudo que você já viu porque suspeitávamos que algum dia precisaríamos delas. E Prolevorotro levantou-se de sua plataforma. Seus olhos amarelos brilharam de fúria. Você mentiu para o Conselho. Você violou os termos da sua assinatura. Tudo o que você disse e fez durante 2 séculos foi baseado em engano. Helena se virou para encará-lo diretamente. Sim, ela disse simplesmente. Nós mentimos. Nós enganamos. Escondemos quem realmente somos. Ela apontou para as imagens do centro de detenção de Valkyrie. E você raptou os nossos filhos e usou-os como reféns numa disputa territorial. Diga-me, Iprolé, qual é o crime maior? Vorotro gaguejou, mas não conseguiu encontrar palavras. Helena continuou se dirigindo a todo o conselho agora.
Não vim aqui hoje para me desculpar. Vim aqui para explicar. E vim aqui para te mostrar uma coisa. A tela mudou uma última vez. Mostrou uma linha do tempo nunca registrada do Conselho Galáctico. Falha na proteção de uma espécie vulnerável. Todos os casos em que civilizações menores foram exploradas por civilizações maiores. Todas as vezes esse sistema funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. Servir os poderosos às custas dos fracos. Em 15.000 anos, disse Helena. O Conselho mediou milhares de disputas. Evitou guerras entre grandes potências. Ele manteve a estabilidade em toda a galáxia. Mas também permitiu a exploração sistemática daqueles que são demasiado pequenos para reagir. Permitiu que os fortes conseguissem o que queriam, desde que o fizessem lenta e legalmente. Ela olhou diretamente para o presidente do conselho. Quando a Valquíria levou os nossos filhos, pedimos ação imediata. Você marcou uma audiência para 6 meses depois. Quando avisamos que não iríamos esperar, você riu de nós. Quando viemos buscar os nossos filhos à força, vocês chamaram-lhe isso de violação da paz. Ela balançou a cabeça lentamente. Sua paz não é paz. É controle. É um sistema concebido para impedir que alguém desafie aqueles que já têm o poder. E está falhando. O ancião Mortone que havia alertado sobre os humanos levantou-se de sua plataforma. Seu corpo prateado brilhava à luz da câmara. O que você gostaria que fizéssemos? Ele perguntou. Você destruiria o conselho? Você devolveria a galáxia às guerras que encerramos há 15.000 anos? É isso que a humanidade quer? Helena se virou para ele com algo parecido com respeito. Não, ela disse. Não queremos destruir o conselho. Queremos mudar isso. Ela gesticulou e um novo documento apareceu na tela. Foi longo e detalhado, cobrindo todos os aspectos da governança galáctica. E esta é uma proposta de carta para um novo conselho, que protege os direitos de todas as espécies, não apenas das poderosas. Um que responda às crises imediatamente, em vez de agendar audiências para 6 meses depois. Aquele que reconhece que a paz sem justiça não é paz, é apenas uma opressão silenciosa. A Câmara explodiu em barulho. Os representantes gritaram perguntas, objeções, exigências. O orador pediu ordem, mas o caos continuou em tudo. Helena permaneceu calmamente no pódio quando o barulho finalmente cessou. Ela falou novamente, você pode aceitar esta carta ou rejeitá-la. Mas saiba disso, a humanidade não fingirá mais ser inofensiva. Não esconderemos nossa verdadeira natureza para deixá-lo confortável. Continuaremos a comercializar, explorar e criar arte. Continuaremos a ser os amigos e parceiros que sempre fomos. Mas também protegeremos a nós mesmos e aqueles que não conseguem se proteger. Não permitiremos que outra espécie leve novamente os nossos filhos ou os filhos de qualquer outra pessoa. Ela olhou ao redor da câmara uma última vez. Você viu o que podemos fazer. Você viu o poder que mantivemos escondido por 2 séculos. O que você não viu é o que faremos com esse poder. Essa é sua escolha de moldar. Trabalhe conosco para construir algo melhor e nossa frota permanecerá escondida. Continue como sempre continuou e seremos forçados a agir novamente. Ela desceu do pódio. A humanidade estará em nosso território, trabalhando em nossos próprios assuntos. Quando estiver pronto para discutir mudanças reais, você saberá onde nos encontrar. Ela saiu da Câmara, deixando 10.000 representantes em um silêncio atordoado. Atrás dela, a carta que ela havia proposto permanecia exposta, esperando para ser lida, esperando para ser considerada, esperando para se tornar a base de uma nova ordem galáctica ou apenas mais um documento ignorado pelos que estão no poder. A escolha já não estava nas mãos humanas, mas a humanidade tinha a certeza de que desta vez haveria consequências para a escolha errada. As crianças humanas capturadas pelo Conselho da Galáxia, a humanidade quebrou 15.000 anos de paz, parte 5. A humanidade retirou-se do Conselho Galáctico numa terça-feira tranquila. Não houve discursos dramáticos, nem avisos finais, nem gestos cerimoniais. Os embaixadores humanos simplesmente empacotaram seus pertences, embarcaram em seus navios e foram para casa.
A fronteira que a humanidade selou durante a crise permaneceu fechada. Nenhuma nave do Conselho foi autorizada a entrar no espaço humano. Nenhum acordo comercial foi renovado. As tecnologias que a humanidade partilhou ao longo dos séculos, os avanços médicos, a agricultura, as melhorias e a ciência dos materiais permaneceram nas mãos galácticas, mas nenhum conhecimento novo fluiria para fora. A humanidade construiu um muro de silêncio ao seu redor e esperou. O primeiro ano foi difícil para muitas espécies que dependiam do comércio humano. Os Catrani, cujos sistemas agrícolas funcionavam com tecnologia de irrigação concebida pelo homem, lutaram para desenvolver alternativas. O coletivo Valix, que construiu toda a sua economia em torno da arte e do entretenimento humanos, enfrentou uma crise cultural. Dezenas de civilizações mais pequenas que dependiam da humanidade como parceiro comercial neutro encontrarão-se subitamente sozinhas e vulneráveis. O domínio Valkyrie entrou em colapso em 6 meses. O alto prelado Vorothor foi preso pelo seu próprio povo e julgado por crimes contra a estabilidade galáctica. As provas apresentadas no seu julgamento incluíram não apenas o rapto de crianças humanas, mas décadas de corrupção, exploração e abuso de poder. Ele foi condenado ao exílio permanente em uma lua árida nos limites do espaço do domínio, mas sua punição não curou as feridas que ele havia causado. O domínio se dividiu em 3 facções concorrentes, cada uma reivindicando legitimidade, cada uma culpando as outras pelo desastre que Vorothor causou. Neles, a guerra civil eclodiu no espaço de 1 ano, com milhares de pessoas a morrer em batalhas que não resultaram em nada. O almirante Thyssen, que tentou alertar Vorothor e optou por não atirar na frota humana, emergiu como a voz da razão. Ela já reuniu os sobreviventes dos antigos militares e propôs um novo governo que aprenderia com os erros do passado e construiria algo melhor. Éramos arrogantes. Ela disse em um discurso transmitido por todo o antigo domínio que acreditamos que nosso poder nos deu o direito de pegar o que queríamos. Os humanos nos mostraram que poder sem sabedoria não é nada. Eles poderiam ter nos destruído. Eles poderiam ter matado milhões de nosso povo. Em vez disso, eles desativaram nossas armas e foram embora. Eles nos deram a chance de nos tornarmos melhores. Alguns ouviram suas palavras. Outros os rejeitaram. O futuro do domínio permaneceu incerto. Enquanto isso, nos corredores do Conselho Galáctico, a carta proposta pelo embaixador Vasquez estava na mesa do orador, lida e relida por milhares de representantes. Apelou a mudanças radicais, a uma resposta imediata às crises que envolvem crianças e populações vulneráveis, a proteção das espécies mais pequenas contra a exploração pelas espécies maiores, ao fim do sistema de atrasos intermináveis e a manipulação processual que permitiu o florescimento da injustiça. A maioria das grandes potências rejeitou-o imediatamente. Eles tinham muito a perder com uma reforma real. Eles argumentaram que o sistema atual manteve a paz durante 15.000 anos. Essa mudança era perigosa, que a humanidade estava simplesmente a tentar tomar o poder para si. Mas as espécies mais pequenas sentiram-se de forma diferente nos meses seguintes à retirada da humanidade. Delegações de dezenas de civilizações menores começaram a reunir-se em segredo. Eles observaram o que a humanidade fez e compreenderam a mensagem. Você não precisa aceitar a injustiça só porque é fraco. Você não precisa ficar em silêncio só porque ninguém vai ouvir. Às vezes, a menor voz pode abalar os alicerces do maior poder. Estas delegações começaram a redigir a sua própria versão da Carta Humana. Eles modificaram-na, melhoraram-na, acrescentaram disposições que refletiam as suas próprias necessidades e experiências. E quando terminaram, apresentaram-no ao Conselho não como uma proposta da humanidade, mas como uma exigência das espécies que durante muito tempo foram ignoradas. As grandes potências recusaram-se a considerá-lo. As espécies menores retiraram-se do Conselho em resposta. Dentro de 2 anos, o Conselho Galáctico que durou 15.000 anos começou a ruir, não por causa de armas humanas ou ameaças humanas, mas pela simples constatação de que o antigo sistema já não funcionava. A paz que tinha sido mantida através do controle e do medo estava a dar lugar ao caos e à incerteza. E apesar de tudo isso, a humanidade assistiu e esperou há 50 anos. A embaixadora Helena Vasquez já havia se aposentado há muito tempo. Ela morava em uma pequena casa com vista para o mar Mediterrâneo,
cuidando de um jardim e escrevendo suas memórias. Ela tinha 107 anos, cabelos brancos e enrugados, mas seus olhos ainda eram aguçados e sua mente ainda clara. Certa manhã, uma mensagem chegou à casa dela. Veio da nova Assembleia Galáctica, um corpo que se formou a partir das ruínas do antigo Conselho composto por espécies que escolheram construir algo diferente. A Assembleia adoptou uma carta baseada nos princípios que a humanidade propôs há décadas. Criaram sistemas para proteger os vulneráveis, responder às crises e garantir que nenhuma espécie pudesse explorar outra sem consequências. Agora eles queriam convidar a humanidade de volta. A delegação chegou 3 dias depois, 12 representantes, de espécies que antes consideravam os humanos primitivos e inofensivos. Eles eram liderados por um jovem Mortone que era apenas uma criança quando a humanidade se retirou. Ela cresceu ouvindo histórias sobre os humanos, como eles esconderam seu poder durante séculos, como eles quebraram 15.000 anos de paz também, salvaram seus filhos, como eles deram à galáxia uma chance de se tornar melhor. Eleanor os recebeu em seu jardim. Ela estava muito velha e vestida para a diplomacia formal. Você percorreu um longo caminho. Ela disse, sente-se. Deixe-me servir um pouco de chá para você. A mulher Mortone sentou-se à sua frente. Os outros delegados se posicionaram em bancos e cadeiras. Embaixador Vasquez, o Mortone disse, sou o presidente Velote da Assembleia Galáctica. Fui autorizado a convidar formalmente as Nações Unidas para se juntarem à comunidade galáctica. Eleanor serviu o chá com mãos firmes. Não sou mais embaixadora, disse ela. Sou apenas uma velha com um jardim, mas estou curioso para saber por que agora. Por que depois de 50 anos? Velote olhou para os outros delegados e depois para Eleanor. Por que finalmente entendemos o que você estava tentando nos ensinar, disse ela. Você não quebrou a paz porque você era violento ou guerreiro. Você quebrou porque amava seus filhos. Você nos mostrou que não vale a pena preservar a paz sem amor. Você nos mostrou que poder sem compaixão não é poder de forma alguma. É apenas crueldade disfarçada. Eleanor tomou um gole de chá. Ela pensou nas crianças de Nova Helsinki, agora adultos de meia-idade com seus próprios filhos e netos. Ela pensou no almirante Okonko, que morrera há 10 anos e foi enterrado com todas as honras. Ela pensou em todas as vidas que foram moldadas por aquelas poucas semanas de crise. Meio século se passou. A galáxia mudou. Velote continuou. Nós mudamos. A montagem não é perfeita, mas é melhor do que a anterior. Protegemos os fracos. Respondemos à injustiça. Lembramos o que você nos ensinou. Ela se inclinou para a frente. Você vai voltar? Eleanor sentou sua xícara de chá. Ela olhou para o jovem orador, para a esperança nos seus olhos, para os delegados que esperavam ansiosamente pela sua resposta. Não posso falar pela humanidade, disse Eleanor finalmente. Sou apenas uma velha, mas posso lhe dizer no que acredito. Ela sorriu, e naquele sorriso estava todo o calor e todo o aço. Isso fez dela uma diplomata tão eficaz. Acredito que você aprendeu o suficiente para merecer uma segunda chance. Mas também acredito que devem ser os nossos netos quem decidem. Se seus netos mereceram essa chance, esta não é uma decisão minha. Velote assentiu lentamente. Nós entendemos. Estamos preparados para esperar. Ótimo, disse Eleanor. Porque a verdadeira mudança leva tempo. A galáxia que vocês estão construindo não estará concluída durante nossas vidas. Pode não estar concluído há séculos, mas você começou. E é isso que importa. Ela se levantou. E os delegados ficaram com ela. Leve esta mensagem de volta à sua assembleia, disse Eleanor. Diga-lhes que a humanidade está observando. Diga-lhes que não esquecemos do que somos capazes. Mas também não esquecemos o que esperamos ser. Diga-lhes que um dia, quando chegar a hora certa, retornaremos. Não como conquistadores, não como salvadores, mas como parceiros, prontos para construir algo com que os nossos antepassados só podiam sonhar. Ela apertou a mão de Velote.
15.000 anos de paz vazia terminaram quando vocês levaram os nossos filhos. Algo mais difícil, mais lento e mais honesto está crescendo em seu lugar. Estaremos lá para vê-la florescer. Os delegados foram embora. Eleanor voltou para seu jardim. O sol se punha sobre o Mediterrâneo, pintando o céu em tons de dourado e carmesim. Em algum lugar lá fora, além das estrelas, uma galáxia aprendia a ser melhor. Levaria gerações. Exigiria sacrifício, paciência e coragem. Haveria contratempos, fracassos e momentos de desespero. Mas também haveria crianças, humanas e alienígenas, que cresceriam em um universo onde a justiça significasse alguma coisa. Onde os fortes protegiam os fracos em vez de explorá-los. Onde a paz foi construída no amor em vez do medo. Eleanor sorriu e começou a regar as flores. O futuro era incerto. Sempre foi incerto. Mas pela primeira vez em muito tempo, também estava cheio de esperança. E isso, ela pensou, era o suficiente.